Maranata! E ele vem buscar um povo, né? Ele vem buscar a sua igreja. Amém? Daqui a pouco, viu? Pode aguardar que muito em breve ele está voltando para buscar essa igreja. Todos nós ansiosos, né, Giovanni? Os amigos que estão acompanhando na internet, sejam bem-vindos. Toda a igreja presencial bem-vinda. Nós estamos felizes por estar na casa de Deus. Hoje é a segunda parte de uma mensagem bíblica voltada para a ação missionária. Alguns dias atrás nós estávamos trabalhando aqui um tema muito interessante e hoje vamos dar a continuidade. Bom, no raciocínio passado nós aprendemos que Deus, ele é o quê? Ele é ativo, ele é dinâmico, ele gasta energia de forma intencional e de salvação. Jesus não dava uma volta apenas somente pelo lazer, ele dava uma volta talvez ali perto da praia para salvar, para atrair, para influenciar. E ele está encorajando a mim e a você também, irmão Leudo, a fazer esse percurso, né, de salvação. É bênção ou não é? É bênção. Você quer ver? Ele disse assim, ó: o meu pai e eu trabalhamos até hoje. Quem falou isso? Quem falou, irmãos? Jesus. Jesus disse: o meu pai e eu trabalhamos até hoje. Que tipo de trabalho é? Manter o universo na ordem. Galáxias, supergaláxias, planetas, átomos, seres vivos, microbiologia, grandes partículas, a complexidade do corpo humano, os anticorpos que expulsam inimigos dentro de você que você nem sabe. Quem que mantém tudo isso? O meu pai e eu trabalhamos até hoje. Quando Jesus entra dentro do aspecto humano na cronologia, agora ele vai trabalhar em salvar pessoas. Agora ele vai ensinar, o grande missionário, o grande exemplo de cada um de nós. Ele vai agora encorajar essa igreja, a mim também, a nós trabalharmos de forma de percorrer um percurso de salvação. Amém? E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender o seguinte: o que Deus faz, Duda? O que Deus faz, irmão Francisco, irmão José, em favor de almas, e o que Deus faz em favor dos seus missionários, Vantos? O que Deus faz? Vamos ver? Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Capítulo 13. Atos capítulo 13. Capítulo 13. Atos. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, a tua palavra está aberta. Ela é suficiente para nos encorajar e nos ensinar. Lá no princípio, o Senhor falou e tudo se fez pela força e autoridade da sua palavra. Que essa autoridade venha para dentro de nós, nos impulsionando naquilo que é urgente, daquilo que é dever, daquilo que o Senhor deseja que venhamos anunciar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão, para a Bíblia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Primeiro mestre, quem era? Barnabé. Depois Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e quem, irmão? Saulo. Olha quem aparece, Tânia, aí, Saulo. Pegou aí?
eu quero focar aqui em dois personagens. Eu quero focar aqui para vocês entenderem como que vai se desenvolver a mensagem, Vladimir. Eu quero focar em Barnabé e Saulo. Amém? Você sabe quem foi Barnabé? Sabe quem foi Barnabé? Barnabé, ele foi o mentor de Saulo. Sabe quem foi o mentor de Saulo quando ele estava na letra? Gamaliel. Quando ele entrou no espírito, foi Barnabé. Olha aí, onde já foi assim? E foi. Saulo aprendeu toda a Torá e os pergaminhos da forma errada com Gamaliel, dentro da religiosidade. Mas quando ele entrou, quando o Senhor derrubou ele do cavalo, ele se tornou cristão, aquela história que você sabe, quem foi a pessoa experiente da época levantada para cuidar de Saulo? O texto falou Paulo ou falou Saulo? Quando cita Saulo, a Bíblia está dizendo assim, ele está novinho na fé cristã, entende? Quando tem Saulo aqui, a Bíblia quer dizer que ele é recém-ingressado na igreja, não instituição parede, mas o corpo místico de Jesus. Vocês estão conseguindo compreender? Escutem, naquele tempo, se numa província ou numa cidade estivessem pelo menos 10 homens, pelo menos, era possível juntar entre eles, e eles iriam abrir uma igreja, que você lê aí, mas você lê sinagoga. Apenas 10 homens, fiéis, doutores, mestres da lei, vamos juntar aqui, vamos montar e abrir uma sinagoga. Era possível. Mas tinha vez que Saulo, Barnabé, passava por lugares abertos, onde as pessoas estavam procurando conhecimento bíblico, e não estavam apenas dentro da sinagoga. Sabe outro detalhe, meu irmão, que eu vou dizer para você? Barnabé, que está aqui citado, aqui na Bíblia, mas o nome dele não é Barnabé. O nome dele é José. Levanta a mão, quem sabia? Aí, poucos, né? Barnabé foi uma espécie de codinome dado pelos apóstolos para ele, porque Barnabé tem a ver com consolação, tem a ver, irmão, com encorajamento. Por isso que Deus selecionou Barnabé para cuidar da joia preciosa que tinha acabado de entrar na igreja. Quem era? Saulo. Como o próprio Deus disse que ele é para mim um vaso escolhido. Estão começando a entender? Queridos, versículo 2, leia comigo com atenção. E servindo eles ao Senhor e jejuando, Samuel, disse quem? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse: eu conheço o Barnabé, eu conheço o Simeão, eu conheço o Lúcio, eu conheço o Manaé, e eu também conheço esse rapaz aí assustado, Saulo, eu conheço. Disse o Espírito Santo o quê? Foi o que ele disse? Separai-me amanhã, separai-me daqui uma semana. Irmãos, na Bíblia tem detalhes, por isso que a Bíblia tem que ser estudada devagarzinho, Ronilson. Por que o Espírito Santo disse assim: eu quero que separe agora, agora, tem que ser hoje, nesse momento, nesse minuto, nesse segundo. Talvez tenham pessoas aqui que estejam adiando decisões, e o Espírito Santo está dizendo: até quando você vai propelar a decisão de se tornar um missionário, uma missionária, de consagrar tudo na mão de Deus, dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Vi outro anjo
andando no céu. É assim? Vi outro anjo voando. A profecia indica, Vanos, que há uma urgência. Quando eu me demoro a me posicionar, pessoas sinceras estão sendo atingidas e indo a óbito sem conhecer a verdade, sem conhecer a pessoa de Jesus. Igreja do Deus vivo, nós todos, Samuel, a minha pessoa, irmão Leudo, todos que estão aqui, estamos conscientes da urgência que Deus está dizendo: eu vou separar pessoas para ir atrás de pessoas. Porque nós gastamos o esforço aqui, aqui, e nós esquecemos das pessoas. Nós estamos invertendo, irmãos. Vocês conseguem compreender? Não é errado, nós estamos invertendo o nosso esforço, nossa intelectualidade, nossa garra, nosso recurso. Nós estamos, talvez, pensando na igreja como físico, o aspecto físico. E as pessoas que nós convivemos na nossa família, gente, vão morrer já já. Elas conhecem a verdade, conhecem Jesus. As pessoas que nós temos contato, Jesus está dizendo: eu quero separar você agora. Você quer? O Espírito de Deus vai passar nessa congregação, visitar cada mente, cada coração, e vai dizer: eu posso separar você? Você permite eu separar você? Você permite? Você permite eu separar? Separar em mim agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho o quê? Chamado. Queridos, você foi chamado por um Deus que não pode falhar. Deus, quando chama você, Ele capacita você. Deus, quando chama você, não chama você para o opróbio. Deus chama você para a honra. Deus chama para você cumprir uma missão honrada. Deus chama você não para o mar de flores, de rosas, não é isso. Deus chama você para participar da maior obra honrosa entre os mortais, que é ser cooperador da obra de redenção. É o maior privilégio dado a mortais, ser cooperador na salvação eterna de pessoas. Por isso que a Bíblia diz: quem ganha almas é o quê? É sábio. É sábio. Quer ver mais? Samuel, ele separa, ele envia e ele anuncia. Ele separa, o Espírito separa, ele envia e nós temos que anunciar. Ei, meu irmão, a minha boca não vai mexer se eu não abrir ela para falar. Separar é com ele, enviar é com ele. Agora, falar e anunciar é parte humana. Ele vai ser comigo e com você quando a gente abrir a boca. Você quer ver? No mesmo capítulo de Atos, agora você vai para o versículo 4. 13, versículo 4. Nós estamos na igreja primitiva, no primeiro século, a igreja pura, meu irmão. É primeiro século, igreja primitiva. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, o que eles fizeram? Foi o que eles fizeram? Anunciavam a palavra de quê? De Deus nas sinagogas judaicas. Vocês lembram que eu disse? Jesus ensinava dentro da sinagoga, pregava fora da sinagoga. Jesus estava tendo misericórdia dos religiosos, porque Saulo era um religioso, ele foi um religioso um dia, e agora ele está transformado. Quem irá pregar para esses religiosos? Para a venda cair dos olhos. Deus precisa levantar alguém, e levantou Barnabé e quem? E Saulo. Aí disse assim, este chamado Barnabé e Saulo diligenciava para ouvir a palavra de Deus
ou melhor, versículo 7, o qual estava o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, ele não era sábio, ele era inteligente. Este, chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Barnabé e Saulo, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, meu irmão, a palavra. E o procônsul, ele estava fazendo o quê? Ele estava diligente em ouvir. Irmãos, existe um princípio na Bíblia, e você já sabe, então vou reforçar, que é um princípio educativo, estava na lição da escola sabatina, o tema era educação, que para aprender, alguém ensina, e eu aprendo, eu preciso absorver. Os mestres aqui, que a Bíblia diz, quem eram os mestres aqui? A Bíblia diz, irmão, quem era? Barnabé e quem? E Saulo, meu irmão. O procônsul era uma alma sincera, que precisava ouvir de alguém experiente a palavra de Deus. Sabe o que é que acontece? Grava isso daqui, irmão, grava isso aqui. Satanás, ele sabe desse princípio, que a fé vem pelo quê? Ouvir. Satanás se esforçou para que o Sérgio aí não ouvisse, meu irmão. Eu vou atrapalhar para ele não ouvir. Porque se ele ouvir, ele pode ter a vista aberta, ele pode se salvar, ele pode vir ao batismo, ele pode se tornar uma potência como missionário. Se ele ouvir, vamos atrapalhar aqui, para ele não ouvir, ele não pode ouvir. Por isso que Satanás, ele não quer que você e eu venhamos ser missionários, para abrir a boca, para ir atrás, para testemunhar, para explicar de forma expositiva a Escritura, de forma temática, através do estudo sistemático, olho no olho, explicando a Bíblia, Jesus. Ele não quer, por quê? Porque existe esse princípio, você fala, instrui a Bíblia e o outro aprende, e assim as pessoas vão crescendo espiritualmente. Quem é instrutor de uma classe bíblica? Aqui, irmão, instrutor de classe bíblica. O Miguel já foi, Ednilson já foi, Vladimir já foi, eu já fui. Nós temos 10 alunos numa classe bíblica, Ronilson. Os alunos interagem, mas alguém tem que conduzir de forma experiente, texto a texto, ensinando, comparando, conduzindo, para que a fé seja consolidada. Tu acha que o inimigo fica de braço cruzado? Ele quer interromper esse processo. Temos que ter essa atenção. Quer ver mais, irmãos? O que Deus faz, hein, irmão? Bora lá. Passa a Bíblia um pouquinho aí para frente. Lá no capítulo 15. Deixa eu só ler só um texto aqui bem rapidinho, irmão. Capítulo 13 ainda, por favor. Só umas 3 páginas atrás. Capítulo 13, versículo 13. Escuta com atenção aí, ó, Levi. Detalhes, ó. Capítulo 13, versículo 13. Aí, ó, os jovens estão afiados aí, Felipe. Vai lá. E navegando de Pafos, agora ele é quê? Saulo é Paulo? Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para onde? Quem é esse João aqui? João Marcos. Escuta, e você vai casar. Escuta. Barnabé, para aquela época, ele era o quê? Um mentor. Ele instruiu Saulo. E o Espírito Santo agora chama ele de Paulo, viu? Que agora ele é uma nova criatura, tá bom, chamar de Paulo. Aí veio Paulo, já foi amadurecendo. E João Marcos, que aparece aqui nessa história. Quem era? Primo de Barnabé. Primo de José. João Marcos, nesse período, ele era novo, comparado, inexperiente, comparado aos demais. E ele toma uma decisão inusitada, primo de Barnabé. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim: não, eu não vou seguir vocês não.
eu não vou seguir você, meu primo, e não vou seguir Paulo, não. Eu vou para Jerusalém. Vou para Jerusalém. O que você entende numa leitura dessa? Só tem esse texto aqui na Bíblia. Aí você tem que ir para o Speed Profecia, você tem que procurar o livro Atos dos Apóstolos, e você tem que chegar em casa e ter curiosidade de ler lá. Sabe o que diz Atos dos Apóstolos? Eu vou já dar referência, viu? Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. Não é sem luta. Quando o Espírito Santo separou, alguém de longe viu, opa, vai acontecer um grande estrago no meu reino, e o reino de Deus vai avançar. Aí Satanás pensou, tenho que montar alguma coisa para desestabilizar essa dupla que foi formada pelo Espírito de quem? Foi pelo concílio deles ou foi pelo Espírito Santo? Espírito Santo. O Espírito Santo, eu quero Saulo, eu quero e Paulo, vão. Olha o que foi que aconteceu. Agora avança a Bíblia aí. Lá para o capítulo 15. Só Bíblia, irmão. Estou usando bem pouquinho Espírito de Profecia. Mas se eu fosse usar, a gente ia longe. Ó, Apocalipse 15. Ou não, Atos 15. Versículo 36. Leia aí na Bíblia. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Ele saiu anunciando. Agora vamos fazer essa manutenção, entendeu, Thaís? Vamos fazer a manutenção para ver se eles estão firmes mesmo. Vamos, Barnabé voltar? Agora vamos, topo. Nós somos uma dupla, o quê? Missionária. Vamos lá, o que aconteceu? Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a quem? A João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ei, Barnabé, chega aqui, vamos conversar. Barnabé, eu não acho justo não levar João Marcos. Eu não acho justo. Ele tem que nos acompanhar. Essa foi a orientação dada pelo Espírito. Por que ele não vai, se ele foi para Jerusalém? Eu não acho justo levar ele. E a Bíblia diz que foi tal desavença. Mas como adventista que nós somos, nós vamos lá no Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, e o Espírito de Profecia vai dar detalhes que aqui não está tão claro. Escuta. Lá, na referência que eu vou lhe dar, Atos dos Apóstolos, unidade 3, capítulo 17. Você vai lá em casa, ler o capítulo todo e grifar. Diz que para os missionários, Barnabé e Saulo, ou qualquer um que se aproximasse de Cristo para ser um missionário, Deus liberava um poder libertador. Por quê? Porque eles estavam sendo convocados para uma missão nada fácil. Eles iriam ser perseguidos, maltratados, injustiçados. Não seria tarefa fácil. Eles teriam que ter essa maturidade. Sabe o que aconteceu com João Marcos, o primo de Barnabé? Barnabé e Paulo, não abrigavam o pensamento de facilidades ou conveniências próprias. Eles dois já sabiam, mas João Marcos não estava inteirado disso. A mente de Barnabé e Paulo disse assim: não vai ser fácil, né, campeão? Não vai ser fácil. Nós somos uma dupla missionária, vamos ser perseguidos, não vai ser fácil. Porque lá diz profecia que Satanás não deixa o reino ser implantado sem luta. Não vai ser fácil, mas Jesus é conosco. Amém? Aí os dois, amém. Só que João Marcos não estava amadurecido para essa missão. Entendeu? Ele não estava preparado. O Espírito só selecionou 2 para a missão. Às vezes nós falhamos, irmãos. Não é porque nós somos desqualificados. Nenhum aqui é desqualificado.
é porque falta conhecimento. Nós estamos sendo destruídos porque deixamos a Bíblia e o Espírito de Profecia de lado. Nós não queremos nos aprofundar. Essas armas nos dão conhecimento para nós não errarmos. E se errarmos com esse conhecimento, nós não somos mais inocentes. Você quer ver mais, irmão? Paulo, ele tinha um hábito de fazer sacrifícios, de abrir mão, de não ter favores. Ele já estava acostumado a esse sacrifício, no sentido de passar duras perdas, desafios, com sol na cabeça, com fome, com perseguição, com chicotadas. Trabalhara com êxito sobre circunstâncias favoráveis. Não era essa a ideia, era tudo desfavorável. Não suportou as dificuldades como um bom soldado da cruz de Cristo. João Marcos, ele não suportou, não porque ele era desqualificado, mas porque ele, para esta missão, ele não estava amadurecido. Não basta boa intenção, você tem que saber se você foi chamado, separado, para você anunciar. Senão você vai colocar o pé pelas mãos. Eu posso fazer isso, irmão, colocar os pés pelas mãos. Nós podemos levar tombada de Satanás por não estar preparado. Toda vez que eu entro no campo missionário, eu estou abrindo guerra contra o império das trevas. Tenho que estar preparado espiritualmente. Ou Satanás vai me dar de bom beijado? Tá aí a alma para você, vai, leva. Tá bom, tchau. É uma batalha. Fui visitar com o Ronei uma pessoa. E a gente viu, eu não vou citar por ética, mas eu fui visitar com o Ronei uma pessoa. Eu com uma certa experiência, o Ronei chegou agora, ele está indo nessa direção que a Bíblia diz. Mas ele viu de perto o que é que o inimigo faz, as afrontas ali visíveis, como é um embate entre o missionário, os anjos e Satanás, não querendo que a alma entenda, compreenda a luz da palavra de Deus. Você já deve ter passado por isso. Eu acho que sim, talvez não testemunhou aqui ou falou, mas existe um embate espiritual. E o que que Deus faz para ganhar almas? O que que Deus faz para livrar esses servos fiéis que entram no campo missionário? Bora ver? Ainda no capítulo 16, no versículo 39, diz assim: houve entre eles tal desavença, que vieram a quê? A separar-se. Irmão, seja sincero comigo, olha para cá. O céu se alegrou ou o céu chorou? O céu chorou, irmão. Quando há divisão, o céu chora, irmão. Quando há divisão entre nós, o céu chora, não tem jeito, irmãos. Não tem, nós vamos perder. Quando eles se separaram, uma vez que a Bíblia diz que foi o Espírito que uniu, Satanás venceu temporariamente aqui. Temporariamente. Diz o Espírito de Profecia assim, sobre João Marcos: dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Ele hesitou por um momento. Satanás viu a brecha e foi lá, ó. Ei, irmãos, o verdadeiro inimigo é Satanás. Ele nos odeia. Jesus é o grande vencedor dessa obra, dessa igreja. É Jesus que vai levar essa igreja até o final do eixo da profecia bíblica. É Jesus que vai levantar pessoas para receber o poder da chuva serôdia. O anjo do capítulo 18 de Apocalipse, aquele grande anjo. Meu irmão, você não quer participar disso? Eu quero, irmão, eu quero. E eu quero participar junto com vocês. E eu creio que vocês querem participar comigo também. Vocês querem chegar no final dessa história da terra e olhar para o lado e dizer assim: onde está o irmão Eduardo e a sua família? Onde estão eles? Você vai se alegrar, irmão, se eu ficar para trás? Eu não vou me alegrar se você ficar para trás, porque vocês todos são a minha segunda família. Vocês todos são a minha segunda família. Aqui, meus irmãos, numa equipe grande de missionários, nós todos entrando no campo de ação. Pessoas faltam ainda ser ingressadas nessa família.
Pessoas ainda faltam serem ingressadas, adotadas. Quando serem seladas aqui, meu irmão, você entrou na família mundial. A igreja adventista em mais de 214 países. Você está numa obra que alcança o mundo inteiro. Seja bem-vindo à família de Deus. Você sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz assim. O apóstolo Paulo pregou a palavra, não foi? Pegou a palavra. Agora vá, por favor, no capítulo 16, no versículo 13. Leia com atenção, para a gente fechar o raciocínio aqui do que a Bíblia diz. Versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Era um sábado talvez como esse. Irmã Lúcia, Vantos, Cristiane, Giovanni, era um sábado talvez como esse, Esdras. No sábado, Samuel, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver o quê? Um lugar de oração. Por quê? Porque não tinha 10 homens ali para fazer a sinagoga, então se juntou perto do rio. Assentando-se, falava às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que ela fazia? Nos escutava, irmão. Satanás sabe que se escutar pode acontecer fé, e se houver fé, irmão, somos salvos pela graça mediante o quê? A fé. Satanás diz assim: a Lídia, a vendedora de púrpura, ela é minha prisioneira, eu não posso deixar ela escutar, não. Eu tenho que atrapalhar ela escutar. O que aconteceu, Felipe? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o quê? O coração para atender às coisas que Paulo dizia. Existem pessoas sinceras que não conseguem compreender a verdade ainda, mas são tão fiéis na luz que têm. São pessoas tementes a Deus, são pessoas respeitosas, são cidadãos. Só falta aceitar Jesus, meus irmãos. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitos. Éticos, respeitadores, só cuida da própria vida, pessoas honestas, cumpridoras dos deveres, que de repente pode ser até mais fiel do que eu, irmão. Eu com todo o conhecimento da Bíblia que eu tenho. Vocês conseguem entender? Estas pessoas sinceras, elas precisam serem alcançadas. Alguém tem que abrir a boca para anunciar. Elas querem ouvir, elas querem, meus irmãos. Elas querem ouvir, Isabel. Elas querem. O que acontece na Bíblia, irmão? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro o quê? Uma jovem o quê? Cheia do Espírito Santo, foi? Não, né? Por quê? Porque a obra do inimigo é interromper os missionários, seja a igreja que for, seja o bairro que for. É por oposição, o reino de Deus não pode ser estabelecido. Satanás faz o quê? À frente, mas ele é derrotado, amém? Mas eu quero que você entenda essa guerra, que às vezes fica invisível aos nossos olhos. Sabe o que foi que Paulo fez, Fábio? Paulo chegou, olhou para a mulher e disse assim: ó, espírito imundo, sai dela aí, sai. Em nome de Jesus, saiu. A mulher ficou boazinha. Você acha que a cidade deu glória a Deus? Você acha que a cidade deu glória a Deus? Você acha que a cidade diz assim: louvado seja Deus? Não, acabou os nossos lucros em cima dessa mulher. Vamos pegar, agarraram Barnabé. Não, agora é quem? Paulo e é uma nova dupla missionária. Pegaram Paulo e Silas, colocaram ele aonde? No cárcere interior. Prenderam seus pés na madeira. Mas antes disso, pegaram um chicote e açoitaram. E muitos açoites. As costas de Paulo e Silas estavam abertas em carne vermelha, meu irmão. Chicote romano. Bota no Google aí para você ver. Quem gosta de história e está no ensino médio aí, você sabe o que é chicote romano. Tá as imagens no Google. O chicote lançava sobre a carne que é flácida, ele cravava e arrancava o jaboco, meu irmão.
Você tem noção? E foram muitos, na carne viva, e o sangue, ele estava todo ensanguentado, escuro, onde ratos passavam, podia infeccionar. Era o fim dos 2 missionários. Era o fim, humanamente falando. Eles estavam fritos. Paulo e quem? Silas. Ei, irmão, o que Deus faz para ganhar almas? E o que Deus faz para ajudar 2 missionários sinceros na obra de Deus? Você quer ver? Vamos para o versículo 22, capítulo 16, versículo 22, é o final. Levantou-se a multidão unida contra eles, a favor ou contra. Os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Aí, meu irmão, segura essa daí, irmão, que é do tronco do pai. Quando foi meia-noite, o velho Paulo, Ronilson, olhou para Silas e disse assim, estou conjecturando, disse assim: ó, Silas, eu tinha um hábito com Barnabé de cantar e orar. Tem algum problema? Ei, Paulo, o sangue está descendo. Eu estou vendo o teu sangue aí descendo nas costas. Mas vamos focar no que é o mais importante. É Jesus. No cárcere, prendido, com açoites, injustiçado. Com muita gente lá em cima falando mal deles. E eles presos. Vamos adorar. Porque a adoração quebra correntes, irmão. Porque a adoração quebra grilhões. Se nessa manhã você é um missionário que se sente preso por alguma situação, Jesus, o Espírito Santo está chamando você hoje para adorar. Mesmo preso, mesmo com correntes, mesmo com as costas sangrando, se você estiver no propósito desse Deus, o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero ouvir o teu cantar, o teu louvar, a tua oração. Ei, irmãos, sabe o que eu acho mais lindo da Bíblia? É que está escrito isso aqui, irmão. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Talvez não fossem afinados, talvez não fossem no tom, mas subiu para o Deus Todo-Poderoso. Subiu, meu irmão, o louvor de um coração grato. Ainda em que situações desfavoráveis, insalubres, ainda que debaixo de perseguição, a lágrima derramada à meia-noite foi colhida pelos anjos. Ah, meu irmão, quando Paulo e Silas, Eric, começou a orar, a cantar, uma fumaça de oração foi subindo, meu irmão. Satanás olhou para um lado, olhou para o outro. O que é que Deus vai fazer para livrar eles? Eles já estão presos, foram ofendidos. Eles não estão ali murmurando o que Deus vai fazer. Ei, irmão, você sabe como é que terremoto acontece? Terremoto é o choque de 2 placas tectônicas. A força é colossal. Os finais diz que Satanás é autorizado a mexer também na crosta terrestre, causar inundações e movimentos de catástrofe usando os elementos da natureza. Mas nessa madrugada, meu irmão, não foi placa tectônica, não foi vulcanismo, não tinha epicentro formado pela geografia. O que tinha era um Deus bradando: haja terremoto, para libertar 2 servos, irmãos, para que Paulo pudesse estar livre, para ele fazer o que mais ele gostava de fazer, que era falar de Jesus, que era batizar. O carcereiro estava na visão de Troade, ele era um macedônico, impera a visão de Paulo. Deus olha para Paulo e diz: Paulo, conclui o que tu mais gosta de fazer, que é falar de mim. Batize ele e toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, nada pode parar aquele que foi escolhido e separado por Deus. Você entende isso, meu irmão? Você consegue assimilar? Você foi chamado por esse Deus.
Não é tempo de olhar para trás, é tempo de marchar. Moisés diz ao povo que marche. A Mara vai cantar uma música, irmãos. Eu não sei se você veio aqui hoje com vontade de desistir, de não continuar mais. Eu não sei o que passa aí dentro de você. O que eu sei, meu irmão, é que se for preciso gerar um novo terremoto no mundo espiritual, Deus vai levantar um terremoto para quebrar toda a cadeia. E se você entendeu, e se você está crendo, você é convidado a vir aqui na frente e dizer para Jesus: Jesus, manda esse terremoto, eu não aguento mais. Jesus, manda porque eu quero. E se for hoje o teu dia, meu irmão, fique à vontade, venha se reconciliar com Deus, venha dizer: Senhor, me levanta, me consagra como grande missionário. No final da história de Barnabé, de Paulo e de Silas, ele fala de João Marcos no final da história, e chama ele de um homem muito útil. Sabe por quê? Porque em casa você vai ler uma profecia, porque depois ele aprende a lição. Depois de amadurecido, ele pega a frente nas viagens missionárias. É assim a obra de Deus, irmãos. Altos, baixos, mas nunca olhar para trás. Alto e baixo e avançando. É com você, em nome de Jesus. Vou pedir o Eric para colocar um fundo musical. Vamos fazer uma oração, irmão, de entrega. 1 minuto de oração silenciosa e eu concluo. Nós sabemos, Senhor, que não é uma meia-noite. Nós sabemos que nós estamos por volta do meio-dia. Mas nós rogamos ao Deus que deu grande livramento para Paulo e Silas, que esteve com o experiente Barnabé e que ensinou João Marcos nas suas dúvidas, nas suas incertezas. Tu és o Deus que não vai deixar ninguém para trás. Ninguém pode ficar para trás. Todos são especiais. Valem o preço do sangue do Filho de Deus. Todas as famílias, todos os jovens, todos os adolescentes, juvenis, crianças, todos os amigos que estão aqui pela primeira vez, os amigos da internet. Se for necessário produzir um terremoto, talvez não literal, como nesse caso, mas um terremoto espiritual para destronar o adversário, Deus há de provocar, Deus há de realizar, Deus dará o seu brado e toda a cadeia e corrente que nos prende será posta no chão. Meus irmãos, que você e eu venhamos receber essa vitória da mão desse Deus. Onde tiver um missionário, uma missionária que está sendo neutralizado por questões de família, por questões de trabalho, por questões relacionamental, agora Deus está providenciando esses terremotos, meu irmão. Deus não vai deixar você estagnado. Você missionário, você missionária, precisa avançar. Deus separa, Ele guarda você para o ministério e você tem que anunciar, meu irmão. Você e eu temos que anunciar. Deus nos guarde e nos preserve. Visite os nossos lares e que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. Amém e amém.